Paz sejam todos, amém? Deu o horário de nós começarmos o nosso culto ao Senhor Jesus. Hoje, infelizmente, a pastora Kati não pôde vir, ela fez uma cirurgia. E gostaria que a gente fechasse os nossos olhos agora e nós vamos orar ao nosso Pai. Querido Deus, eterno Jesus, Sua palavra diz que onde tiver mais de um em Teu nome, ali o Senhor estaria. E como nós cremos nessa palavra, Pai, nós acreditamos que o Senhor está aqui hoje, Deus. E nós precisamos do Teu toque santo, do Teu mover maravilhoso. Nós estamos sedentos pela Tua presença aqui na casa de oração. Pai querido, nós oramos, Pai, te pedindo, Deus, a proteção sobre cada um dos irmãos aqui, Pai. Que nenhum seja contaminado por nenhum vírus, Pai. Que o Senhor Jesus venha na sua casa, Pai. Os Teus filhinhos estão aqui te esperando, Jesus. Espírito Santo, o Senhor é livre para ministrar em nós, Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. Hoje nós ergueremos nossas mãos e declararemos que o Senhor é único e que não há outro Deus como Tu, Jesus. Que não há outro Deus que deu o Seu único Filho para morrer por nós. Não existe outro Deus. Só o nosso Deus. Só o nosso Deus. Deus de Israel. Santo Jesus. Se você puder ficar com seus olhos fechados e erguer as suas mãos, vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus, amém? Dá-me a visão da Tua glória. Dá-me a visão de quem Tu és, ó Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver que é de Ti somente que eu preciso. Tira-me o prazer por este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os Teus olhos. Vem me envolver com os Teus braços. Preciso tanto ver com os Teus olhos.
és tudo que eu preciso. Eu sou teu. Declara. E tu és meu Jesus. E tu és meu. Eu sou teu. Declare, igreja. E tu Declare, és meu A quem nós Jesus. pertencemos. Quem é o nosso dono? Quem é o nosso Senhor? E Declare. tu és Declare somente para eu Ele. sou teu. Declare E somente tu para o nosso Pai. és meu Nosso Deus, Jesus. é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é o nosso E Pai. tu és meu Jesus. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Meu Deus, Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Declare, igreja. Eu sou teu. E tu és meu. declare, igreja. Eu sou teu. E tu és meu Ele quer Jesus. ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu louvor. Adoração que sai dos nossos lábios. E nós precisamos chamar a atenção do nosso Rei. Do nosso louvor. Do nosso ser. Do nosso cantar. Do nosso falar. Do nosso deitar. Tudo é para a honra e para a glória dele. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Aleluia. Aleluia. Tu és Rei, Senhor. Tu és grande. E não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. E nunca haverá. É esse Jesus que nós estamos louvando nesta noite. É esse Deus que nós estamos louvando nesta noite. Esteja aqui presente. 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 De corpo e alma. Aleluia. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu. E não há, Senhor. E não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de
igreja. És adorado, exaltado, tu és adorado, Senhor, exaltado, Jesus, és adorado, és adorado, Senhor, exaltado. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia! Aplauda esse Deus. A ti, Senhor. Aplauda esse Deus. Adorado no céu, exaltado na terra. Santo é o Jesus. Santo é o Senhor Jesus. É o Senhor que nos capacita, irmãos. Amém? É o Senhor que nos capacita, que está acima dos nossos erros, dos nossos pecados, acima das nossas falhas. É o Senhor que recebe adoração quando o coração está quebrantado. Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Recebe, Deus, a adoração. Nós dizemos para que nós viemos aqui hoje, Pai. Declaramos, Pai, com a nossa boca e o nosso coração. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a ti, Canta, igreja. tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Quem é? És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Diga de novo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor. Diga pra ele. Digno és do meu louvor, só tu és, todos dirão, toda língua confessará, se és tu. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu
Deus de graça e favor és tu. Santo é o Senhor Jesus. 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 Deus Santo, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, ó Pai amado. A sua palavra tem sido clara em nosso tempo, a sua palavra tem sido clara em nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, ó Pai. Através dos séculos, o Senhor tem protegido os seus filhos. Através dos séculos, o Senhor tem se mostrado a nós um Deus verdadeiro, um Deus real. E nós te agradecemos, Pai, por isso. Nós te agradecemos por todo o amor que o Senhor colocou, ó Pai, em nós. Nós te agradecemos, Pai, por um dia ter morrido naquela cruz por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter ressuscitado o nosso Jesus. Porque se o Senhor ressuscita os mortos, ó Pai, nada é demais para o Senhor. Se o Senhor constrói uma terra, nada é demais para o Senhor, ó Pai querido. Pai querido e santo, que a sua palavra venha ser dita, que a sua presença venha a ser exaltada em nossas vidas, e que nós possamos entender de uma vez por todas a nossa existência, o motivo da nossa existência, ó Pai. Nós estamos nessa terra, Senhor, para te adorar. Nós estamos nessa terra, ó Pai, para falar o seu nome a todos os cantos da terra. Nós estamos nessa terra para vender quem o Senhor é, ó Pai. Não que o Senhor precise, ó Pai, porque o Senhor é Deus, mas o Senhor colocou essa missão para nós. Querido Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deste. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos milagres que ainda virão. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é santo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha neste lugar, ó Pai. Que a sua presença seja ainda mais clara neste local. Ainda mais clara do que o Senhor é nesse momento. Que a sua presença seja, como sempre é, ó Pai, destruidora. Que destrói tudo que está de errado, ó Pai. Nós te louvamos, Jesus, e eu te peço em nome do Senhor, que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhor. E que a sua palavra, ó Pai, seja plantada como terra boa. Seja uma semente em terra boa, que floresce no momento certo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Tudo certo? Vocês podem ligar a luz do templo. Eu vou ler a Bíblia com vocês. Eu já libero vocês para sentar. Lá em Colossenses 3, 23, irmãos. É uma passagem bastante conhecida, mas é uma passagem que muda a minha vida todos os dias. É uma passagem que vem na minha mente e muda a minha vida todo santo dia. E eu espero que ela faça o mesmo por todos nós. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como o Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo o Senhor. Mas quem faz o errado recebe pelo erro que fez, e não há acepção de pessoas. Amém? Vocês podem assentar. Em nome de Jesus. Essa semana passada, irmãos, eu fui acometido por uma daquelas chegadas do Espírito Santo que não te deixam tão feliz assim. Deveria deixar, mas tem horas que ele bate porque ele corrige quem ele ama. E foi isso que gerou essa pregação. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu fiz algumas cirurgias.
E eu tenho a mania louca de ficar influenciando as pessoas a fazer a mesma coisa. Eu usava óculos de grau, a Brenda também usava. E eu fiz uma cirurgia, eu enxergo super bem. Eu tenho essa mania de todo mundo que eu vejo com óculos, eu falo: já pensou em fazer uma cirurgia? Eu estava na farmácia, falei isso para a farmacêutica que estava reclamando do óculos dela. Assim que eu saí da farmácia, entrei no carro, o Espírito Santo falou assim para mim: por que você não me vende como você vende isso? Por que você não fala de mim como você fala dessas outras coisas? Porque na sua cirurgia você confia e eu não? É complicado, né? É complicado você ouvir uma coisa assim. Ainda mais do Espírito Santo. Porque a gente sempre acha que ele é o cara que vem só para passar a mão. Ele é sempre o cara que vem para curar as feridas. Na verdade, curou uma ferida. Então, irmãos, eu vou começar essa pregação hoje falando um pouco da minha vida. E depois eu volto para o texto aqui. Irmãos, quando eu era muito pequeno, ou melhor, antes de nascer, a minha mãe, quando foi ter o meu parto, eu nasci totalmente com cordão umbilical enrolado no pescoço. O médico falou que seria muito complicado, mas eles não desistiram, eles forçaram. Então eu não era para eu ter nascido. Então a presença do Senhor começa a trabalhar aí já. Não era para eu ter nascido, mas a minha mãe, ela era fiel desde aquela época. Ela sempre foi uma mulher que conhecia Deus. Mas nasci. Jesus deu essa graça e eu nasci. Nasci com o cordãozinho enrolado, um médico abençoado foi lá, conseguiu me tirar de dentro da minha mãe. Ela sofreu as dores disso, mas eu nasci. Quando eu era bem pequeno, eu tinha problema com a alimentação. Eu não conseguia comer direito. Tudo que eu comia eu jogava fora. A única coisa que eu aceitava era leite materno. Eu não tinha força, eu era magro, eu adoecia muito fácil. Então eu precisei tomar muito remédio. E com o tempo eu fui melhorando, com o tempo fui crescendo. E também essa foi uma segunda fase que o Senhor nos ajudou a superar. Só que além disso, irmãos, eu nasci e cresci com uma doença chamada bronquite. É uma doença que basicamente te impede de respirar. Ela fecha os seus brônquios, onde o ar é concentrado, e te impede de respirar. E eu tinha essas crises de bronquite com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Basicamente, minha mãe chegava perto de mim, eu não conseguia respirar. Ela ligava para o meu pai. Meu pai vinha do serviço onde eu estivesse, de madrugada, com qualquer horário que fosse. Meu pai sempre trabalhou em muitos empregos. Então ele vinha de onde ele estivesse e ele me levava para o hospital para tomar uma injeção para poder voltar a respirar. Só quem passa por isso sabe como é ruim ficar sem respirar. É uma sensação péssima, né? E qual foi, digamos, o terceiro milagre da minha vida? Eu lembro que quando era criança, talvez eu tivesse até mais fé que hoje. A minha mãe sempre me ensinou isso. O caminho dela foi sempre desse jeito. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu orei como criança, dizendo que eu não queria mais ter bronquite, que eu não queria mais ter aquilo. E fui dormir. Eu era muito pequeno. 5 anos talvez? 6? Era muito pequeno. E nos meus sonhos eu lembro que eu estava num lugar grande, um gramado verde, um casarão imenso, o céu escuro, totalmente fechado. E nesse céu abria um buraco, uma luz muito clara, e um ser descia desse buraco. E eu não conseguia aguentar a força daquela presença e deitei naquele gramado. Aí, irmãos, quando eu acordei, criança, não senti nada, normal. Mas eu lembro disso até hoje. Essa imagem é clara na minha cabeça, eu tenho 32 anos, essa imagem ainda é clara para mim. Irmãos, a partir desse dia eu nunca mais tive bronquite. A partir desse dia eu nunca mais tive crise nenhuma respiratória. Nenhuma. Então é esse Jesus que eu tenho que vender. É esse cara que faz milagres que eu tenho que vender. Mas também é esse Espírito Santo que dá umas cutucadas de vez em quando. A vida do cristão, irmão, nunca é 100% fácil. Mas a vida do cristão, a gente sabe onde vai. O Espírito Santo, ele leva a gente no caminho correto. Ele fala conosco. E quando a gente começa a desviar, ele começa a colocar a gente no caminho de volta. E, irmãos, a vida foi andando. Quando eu tinha lá os meus 18 anos,
Comecei a fazer faculdade, consegui um bom emprego, comprei minha primeira moto, aí veio minha primeira queda, e depois a minha segunda queda. E o Senhor sempre me protegendo, sempre me cuidando, sempre me colocando nos eixos, mas eu não desistia daquela ideia de ter uma motocicleta. Uma vez um pastor foi na nossa igreja e disse para mim assim: venda essa motocicleta, compre um carro, porque a sua esposa não vai gostar de moto. Eu falei: mas que homem bobo, não sabe o que está falando. Eu não tinha nem namorado nessa época. E foi assim que eu reagi de fato. Eu fiquei pensando: nossa, que coisa louca. E isso, irmãos, era Deus já cuidando de mim, já me explicando e me dizendo o que eu deveria fazer. Só que eu conseguia, ou melhor, eu preferi andar pelos meus próprios passos. Eu preferi fazer do meu jeito, o jeito Benício. Comprei uma moto maior, bem mais potente, rápida, boa. Encontrei a Brenda, comecei a namorar com ela, descobri que ela não gostava de moto. Aí eu continuei trabalhando, continuei usando a minha moto, e no dia que eu fui testar o meu smoking no casamento, um mês antes de casar, eu quase morri. Eu estava indo experimentar o meu smoking lá em São José dos Pinhais. Eu tinha acabado de sair da minha casa, peguei folga naquela tarde, eu tinha que estar trabalhando. Peguei folga naquela tarde e fui vestir o meu smoking. Na hora que eu entrei na BR, um caminhão gigantesco me fechou e me jogou pro mato. Eu devia estar 80, 90 por hora, mas quem quiser ver depois as fotos da moto, eu tenho até hoje. Irmãos, foi um estrago tremendo, a moto ficou destruída. O meu equipamento de segurança quebrou, a minha jaqueta rasgou daqui do ombro até aqui embaixo, esse pedaço inteiro saiu. Só que olha como Deus é maravilhoso, a jaqueta tem uma ombreira, tudo rasgou, mas a ombreira ficou colada no meu ombro. A viseira voou, mas o capacete ficou na minha cabeça. E eu fiquei com 2 cicatrizes, um corte no dedo e um corte no pé. A moto, foi quase 15 mil de prejuízo na moto. Então, irmãos, é mais um milagre, é mais algo que Deus fez para a minha vida. Eu vi o caminhão passando, eu vi tudo acontecendo, irmãos, eu caí, eu capotei, eu girei, eu fui, e a moto foi junto comigo, eu caí como se fosse lá no meio da rua, daqui até lá, capotando, batendo, e nada aconteceu. Nada. Eu tive uma cicatriz na mão para eu lembrar do que aconteceu, uma cicatriz no pé para eu lembrar do que aconteceu. E eu lembro do que aconteceu. Então, irmãos, é esse Deus que nós servimos. É o Deus que tira a gente do buraco, que tira a gente da morte, Amém. que tira a gente de uma doença, que tira a gente de um vício. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E por que a minha vida foi abençoada desse jeito no início? Por que eu tive essas bênçãos maravilhosas? Porque nesse caso era a minha mãe que estava fazendo isso aqui. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como o Senhor e não a homens. Era ela que estava seguindo esse caminho e me ensinando a seguir esse caminho também. Só que eu admito, irmãos, que por várias vezes eu esqueci que era assim que as coisas